Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pois é, ontem nós não conseguimos fazer a nossa live, mas hoje, com a graça de Deus, né, e conforme a vontade dele, estamos aqui na casa da Amélia. Bom dia, tudo bem, Amélia? Bom dia, tudo bem. Então, realmente ela é uma querida, né, de nos receber no dia de hoje. Bem, agora vamos começar. Em primeiro lugar, queremos saber, Amélia, como começou essa sua relação de amor com a Bíblia? Sempre eu gostei da Bíblia, desde criança. Tanto é que eu tinha 7 anos, já dava catequese para as crianças pequenininhas, né? Certo. Mas não entendia muito bem não. Mas foi há 30 anos atrás que eu conheci o grupo, o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. Comecei a conhecer, aí me apaixonei de verdade. Hoje eu sou uma apaixonada pela Palavra de Deus. Isso. E conta mais um pouco pra gente como que... além assim, algo mais intenso que você vivenciou com relação à Bíblia, assim, nos seus ensinamentos, alguma coisa assim pra gente. O que mais aconteceu comigo, que foi ótimo mesmo, foi eu reconhecer quem era esse Deus. O Deus que eu tinha da minha infância, juventude, da catequese, era um Deus que dava muito medo. Mas com a experiência de conhecer, saber como estudar a Bíblia, como olhar por trás das palavras da Bíblia, me fez conhecer um Deus que é amor, que é ternura. Ótimo. E com relação, assim, aos seus alunos, teve algum fato que te marcou nessa trajetória toda de ensinamento? O que marca bastante até hoje é quando, às vezes é um grupo grande, mas as pessoas com quem a gente convive, uma ou outra vem, dá um abraço gostoso e fala: olha, com você eu descobri a palavra de Deus, com você eu estou descobrindo quem é esse Deus, né? Eu estou apaixonada pela palavra de Deus. Isso dá muita emoção e faz a gente continuar, né? Me faz. Mesmo a gente colabora com aulas também no interior, né, no grupo de teologia, e as pessoas começam a primeira aula de um jeito e quando depois de algumas aulas elas começam a mandar mensagens, né, querendo entender mais a palavra, querendo aprofundar mais. Então, para mim, quanto mais as pessoas puderem conhecer a palavra de Deus, não ao pé da letra como está escrito, porque eu falo que para entender a Bíblia você tem que saber o contexto que a Bíblia foi escrita, né? Como aconteceu aquele fato, quem escreveu, por que escreveu, qual é a mensagem que quer passar para nós hoje. E que primeiro tem que entender lá o que está escrito e por que estão escrevendo e para quem. Qual o problema que tinha, que precisou contar a história e depois a mensagem. Então, quando a gente entende isso, aí a gente vai conseguir colocar a palavra de Deus na vida hoje. Que coisa boa, né? Como é bom te ouvir. Faz muito tempo, comecei o meu curso no EDAP, mas não consegui dar continuidade. E tudo isso que a Amélia falou é verdade. Ela, assim, me desculpe, mas eu tenho que elogiar. Eu, como uma das alunas, assim, com relação à Bíblia, eu comecei com o estudo da Bíblia, e para mim é igual, sabe aquela novela que você mais gosta? É assim, ela tem esse jeitinho de ensinar pra gente e fazer você mergulhar dentro das escrituras, de ter aquele momento e a gente querer estar no outro dia e assistir o próximo capítulo. É muito bom. Isso é muito bom para mim também. Quando eu escuto as palavras como as suas, que falam assim, meu coração enche de alegria, sabe? Aí então me dá vontade de cada vez mais estudar mais, cada vez mais conhecer mais e poder falar dessa palavra de Deus que é linda, né? E descobrir que lá dentro da Bíblia tem um tesouro. E para achar o tesouro a gente tem que procurar. É verdade. E quando acha, repartiu com todo mundo. Então, Amélia, o que significa a palavra Gênesis? Gênesis significa início, começo, princípio, né? Aí a gente podia falar assim, que na Bíblia tem o livro de Gênesis, nós vamos falar algumas coisas dele também, né? Sim. Mas assim, não tem só um.
E não é o primeiro livro escrito. O livro de Gênesis está no comecinho da Bíblia como uma porta de entrada para você entender toda a história do povo de Deus, né? Existem 2 relatos da Bíblia. E tem muito mais que não entraram. Entrou esses 2. Entrou o Gênesis 1, que é o primeiro relato, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4a. Né? Vai contar que Deus fez um mundo, era tudo escuro, escuridão, era um caos, né? E Deus fez um mundo em 6 dias e descansou no 7º. E cada dia ele vai criando alguma coisa, mas tem dias que criou muita coisa já. Tá? E esse texto é escrito em torno do ano, mais ou menos, né, 586 antes de Jesus, quando o povo de Deus já fez experiência de Deus, já abandonou Deus e agora está no exílio na Babilônia, que hoje é o Iraque. Estava lá no exílio como escravo. Então lá o povo vai pensar assim, Deus nos abandonou. Né? Nosso Deus não era tão forte. Os deuses da Babilônia são mais fortes do que ele, porque destruíram Jerusalém, destruíram o templo e deixou a gente como escravo. Então, onde está Deus? Onde foi que nós erramos? E lá eles vão fazer uma memória e vão descobrir que Deus também está lá. Não foi Deus que abandonou. Quem abandonou foi o povo. O povo que quebrou a aliança. Deus é sempre presente. Então, no Gênesis, capítulo de 1 a capítulo 11, vai contar assim, o início, tem 2 relatos, vai contar também do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao 36 vai contar a história dos pais e mães que a gente fala, né? Abraão, Isaac, Sara, Agar e Raquel, vai contando. E do 37 ao 50, a novela de José no Egito, que, como você falava na televisão, já passou das novelinhas. Vai contar pra gente então. E o primeiro relato, que é o Gênesis 1, ele é um poema. E a gente pode observar quando lê estrofes e refrões, né? Houve uma tarde, uma manhã, Deus viu que era bom e Deus disse, vai repetindo essas coisas também, né? E agora, é muito mais profundo do que o texto está escrito ali, né? É um mito. Mito não se explica. Mito é um jeito de contar como é que as coisas aconteceram, né? Mas quem estava lá quando Deus criou o mundo? Entendeu? Então, e é um relato escrito ali. Então, se a gente fala assim que o mundo tem bilhões de anos, o texto foi escrito em torno do ano 586 antes de Jesus. Então, o povo fez memória, que foi mesmo que nossos pais nos contaram e vão escrever. O Salmo 78 fala assim, o que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não vamos esconder aos nossos filhos. Nós vamos contar às gerações seguintes. Contar o quê? Os louvores de Javé, o seu poder, né? E as maravilhas que ele realizou. E ele ordenou a nossos pais que transmitisse a seus filhos para que as gerações seguintes conhecessem os filhos que nasceriam. Que ele contem a seus filhos contem a seus filhos. Então, a Bíblia é toda assim, né? Mas o povo, então, fazendo memória, o que nossos pais nos contaram mesmo? Eles estão no exílio, e no exílio tem deuses, vários deuses, né? Que eles estavam achando que era mais forte do que o Deus nosso, porque o nosso Deus foi vencido. Então ali, eles vão descobrir, contando esse relato, fazendo memória, escrevendo esse texto no exílio, como é que Deus criou o mundo, né? E vão descobrir então que esse Deus não foi vencido, que esse Deus é criador. Né? Vão recontar, eles estão recontando a história. Eles ouviram, de geração em geração, agora eles vão recontar a história, né? Então, e no 6º dia fala que com um monte de coisas Deus criou o ser humano, homem e mulher. E no 2º relato é bem diferente, não tem nada a ver de 6 dias nem nada. O problema no 2º relato é seca, não chove. Deus cria, Deus faz, vai fazer como? Ele coloca o povo no jardim, o jardim chama Éden, né? E começa a modelar com humus da terra, com barro. Então, e é legal porque é um Deus que trabalha com a terra, é um Deus que é jardineiro, que cria as coisas, né? E vai criar o primeiro homem. Se no primeiro relato ele cria no 6º dia homem e mulher, no 2º relato ele cria primeiro homem, porém cuidar do jardim. Então são 2 relatos. Né? 2 relatos contados de modo diferente. E tem muito mais, mas não entrou na Bíblia também.
E o mundo foi feito em 6 dias? Pois é. Ali eles colocam, eles fazem assim, como se fosse a semana. Vamos lembrar, o povo de Deus está no exílio, está no cativeiro. Não tem descanso, não tem liberdade, com a cabeça toda cheia de coisas, né? Muito sofrimento. A gente fala assim, o povo no exílio estava no fundo do poço, estava na fossa, né? Então aí, quando eles vão contar, eles colocam assim, tem a semana, então coloca Deus criando o mundo em 6 dias. Cada dia ele vai criando as coisas, né? E no 6º dia cria o homem e a mulher. É o jeito de contar. Aí vai aparecer uma coisa lá que você vai querer saber também. No 7º dia ele descansou. Né? Então Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Tem um significado também. Deus descansou no 7º dia. Deus ficou cansado e Deus cansa? Deus descansou, fala o texto, né? Deus não se cansa. O capítulo de 40 do profeta Isaías fala assim, ele não se cansa nem se fatiga. Então, quem está contando a história está querendo dar exigir alguma coisa. O que eles vão exigir? Eles estão dizendo assim, depois de 6 dias que Deus trabalhou, ficou cansado. Quem está cansado é o povo. Está escravizado, não tem descanso, trabalha de sol a sol. Então, ele quer dizer o quê? Se Deus, que é Deus, trabalhou 6 dias e descansou, né? Nós também temos o direito de descansar. Então, é uma exigência que esse povo vai fazer, né? Vai descansar também, exigir. Se Deus, que é Deus, criou o mundo e descansou, nós também vamos descansar. É uma exigência. Nós vamos trabalhar e descansar. A senhora pode esclarecer em Gênesis o que significa a árvore, a maçã e a cobra? Primeiro, onde tem maçã? Não aparece maçã. O texto, isso está no Gênesis capítulo 2, não é no primeiro, né? Então, que esse foi escrito em torno de 940 ou 950 antes de Jesus, quando o rei Salomão já é rei. O povo já não está mais nas tribos, está mais na monarquia, e Salomão acabou com a vida das tribos, né? Então, vamos contar o segundo relato, também tem uma explicação. Por que eles vão contar, né? Aí, Salomão se diz filho de Deus. Então, quando Salomão fala, é Deus que fala. Então, o povo está sendo sofrido, castigado, como se fosse Deus fazendo isso com o povo. Então, eles vão contar que Deus, então, colocou no Jardim do Éden 2 árvores, né? A primeira árvore é a árvore da vida. A vida é símbolo da eternidade. E depois, a segunda árvore é do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 8, né? Quem tem esse conhecimento é Deus. O ser humano não tem. Mas fala, não comeis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não pode comer, né? Por que não pode comer? Porque no dia que você comer, você vai morrer. O que significa? Quando você querer ser como Deus, não tem. Você pode ser como Deus? Não, nós somos seres humanos. Então, quando querer ser como Deus, você vai morrer, né? Aí vem da cobra, da serpente. Quando fala em o que a serpente, a cobra pode representar no segundo relato, né? Vamos lembrar então, o povo está ali bem pertinho do Egito. Então, e o povo foi escravo no Egito antes de vir para a Terra Prometida. Então, no Egito, a serpente ela pode ser a deusa Noestã. Tem vários filmes, mitos que contam para a gente dos deuses também. Tem muitos outros deuses também. E a serpente ela atrai, mas também repugna, né? A gente tem nojo, tem medo. A serpente também é símbolo do poder do Império Egípcio. E a serpente também é o anseio do poder que é sedutor. O poder seduz as pessoas. Olha hoje como é que está, né? O poder seduz. Quem tem o poder na mão se acha que é Deus e determina tudo, né? Então, a cobra, a serpente, ela representa no texto o poder imperial, o desejo de ser humano, o desejo de ser Deus. Entendi. E mais maçã não tem. Não tem maçã. Não tem maçã. Tem o fruto da árvore. Aham. Né? Nem pera, nem maçã não, e nem pera, tá, não, pessoal? Não tem. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Olha, quando a gente trabalha no EDAP dos lugares, mas eu pensei que o pecado era o pecado sexual.
nós estamos tudo lascados então, né? Porque não tem como você transmitir a vida sem uma relação sexual por amor. Não tem. Então não é pecado, né? Então não foi a relação sexual de Adão e Eva, né? Então, na realidade, o pecado de Adão e Eva foi querer assumir o lugar de Deus, querer ter o conhecimento, querer ser Deus. Vamos lembrar que nós estamos na monarquia, né? Quando o rei tomou o lugar de Deus, foi ser rei, ele se fez filho de Deus. No Egito também o faraó é filho de Deus, né? Tem esse costume, todo o faraó, todo o rei, ele tem um poder, ele é Deus. E quando ele fala, é Deus que está falando, aí acaba com tudo. Então, o pecado da humanidade, né? De Adão e Eva, de homens e mulheres, é querer assumir o lugar de Deus, a desobediência. Certo. Agora vamos falar um pouco do livro de Êxodo. Como foi possível as águas formarem 2 muros quando os israelitas passaram pelo Mar Vermelho? Pois é um texto bonito, né? É. E quando eu assisti um filme, um ano retrasado, e aí aparecia mesmo assim, né, o mar se abrindo, os livros como. Na minha catequese tinha a Sagrada Escritura assim, bem do lado, aquele marzão abrindo, né? Tá, Sim. então, é muito bonita a história. A travessia do Mar Vermelho é um evento de enorme importância para a cultura do povo judeu. Até hoje eles contam e recontam. Lembra desde o comecinho que nós começamos a conversar. Você fazer pergunta para o texto, você perguntar para mim assim, mas foi assim mesmo? Não sabemos. Mas o importante, a gente perguntar para o texto, foi assim, aconteceu assim mesmo? Nunca vamos ter resposta. Mas tem que ir mais profundo. Por exemplo, tem uma biblista chamada Mercedes Budalez, ela fala assim, quando você olha para um iceberg no mar, né? É lindo. Aquelas variadas cores, assim, aquela coisa mais linda, às vezes enorme, né? Mas os cientistas nos dizem que se a gente olhar para o fundo do mar, nós não vamos enxergar. Para baixo do nível do mar, o iceberg está aqui, para baixo dele tem mais de 10 metros do iceberg. A gente não vê a profundidade, as coisas que estão lá dentro. A Bíblia, a palavra de Deus, é assim. A gente vê o que está escrito na Bíblia. O que a gente tem que fazer para entender as belezas que tem dentro do texto? Entrar dentro, descobrir por trás das palavras, né, o que tá acontecendo, o que está escrito. A ciência explica de várias maneiras, mas a Bíblia não é livre de ciência, né? O importante é o que significou a passagem do Mar Vermelho para esse povo. Esse evento que o povo conta com tanta grandeza, né? E o importante é isso. Agora, o Espírito Santo soprou as pessoas para contar. Se contou, porque quis que deixasse uma mensagem para nós. Qual é a mensagem? Deus é tão poderoso, tão forte, que para libertar o povo que Ele ama, Ele fez o mar se abrir. Então perguntar, mas abriu mesmo? Abriu, passou pela maré? Nunca vamos saber. A ciência, eu estava lendo várias coisas sobre a ciência, e a ciência vai explicando um monte de jeito. Não me interessa o que a ciência explica. A ciência tem o papel dela. Mas para nós que temos fé, né, é importante. E perguntar, foi assim, não foi? Né? A fé nos diz que Deus libertou o seu povo. Como? A gente vai saber um dia. Agora eu posso dizer assim para dizer, eu estava aqui angustiada e você ligou. Amélia, eu queria conversar com você, eu vou falar, e foi Deus que mandou você para mim. Entendeu? Sim. Foi Deus que mandou, né? Foi Deus que mandou você, foi Deus que mandou a Sara para falar comigo. Por que não deu certo para a gente gravar ontem? Deu hoje. Então, entendeu? Então a gente não tem que ficar pegando explicações. Não deu ontem, dá hoje. A vida é assim também. Você vai descobrindo Deus todos os momentos, né? Os milagres que Ele faz. É verdade. Por que a igreja tem imagens, se na Bíblia Deus proíbe? Pois é. Nós vamos voltar na história do povo da Bíblia. O povo da Bíblia era acostumado, viveu sempre no Egito. Mesmo na escravidão. Lá no Egito tem vários deuses, tem Deus para tudo, né? E o povo tem a cabeça cheia desses deuses. Mas esses deuses todos escravizavam o povo no Egito. O único Deus que os libertou foi Yahvé, que a gente chama de Senhor, né? Foi Yahvé que libertou o povo.
Então, quando Deus tira o povo, caminha, olha só, Deus libertou o povo, atravessou o Mar Vermelho, Deus caminhou no deserto com esse povo, quando não tinha comida, deu, não tinha água, deu e colocou o povo na terra prometida. E Deus ficou com o povo. É um Deus que caminha, um Deus que fica, um Deus que estava lá com o povo. Né? Então, esse Deus, para que esse povo não volte mais à escravidão, ele vai ter esse povo, a Bíblia nos conta como filho, como filhas, né? Outra hora, esse Deus é como um marido, o povo é como a esposa. Então, esse Deus ama tanto aquele povo, que ele não quer que esse povo volte à escravidão. Como não voltar? Não adorar outros deuses. Então, ele vai dar, no Êxodo 20, os 10 mandamentos que a gente fala do Decálogo, que ele vai dizer: amem só a mim, não faça estátua nenhuma que se assemelhe ao que está no céu, na terra ou outras coisas. Amem só a mim. Porque se você amar só a Deus, ninguém vai oprimir você. Porque Deus nos liberta. Deus não oprime e não escraviza ninguém. Então é só por isso. Agora, dá alguma confusão, porque na Igreja Católica Romana nós temos as imagens, né? A Maria, Nossa Senhora, nós temos os santos de nossa devoção. E muita gente, às vezes, né, que não entende muito bem para ela, pode ver, tem algumas pessoas que recebem a Eucaristia e vão ajoelhar no pé do santo da devoção. E esquece que dentro dela está aquilo que ela recebeu, que é o próprio Cristo, né? Mas é cultura, é cultura. E muita gente é tão exagerado, alguns parece que adoram mais Maria do que o próprio filho, né? Esquece que o filho é Deus, mas é questão de cultura. Então, às vezes surge algum desentendimento entre algumas pessoas por causa disso. Mas não fazer imagens é não cultuar outros deuses. Aí você vai lembrar hoje que hoje tem outros deuses também, né? Sim. Dinheiro, ganância, corrupção, droga. Certo. Qual o seu livro favorito e qual o motivo de escolher? Olha, eu amo a Bíblia inteira. Eu falo assim, um dia um professor meu disse assim: Amélia, escolhe uma parte da história que você aprofunda mais para trabalhar só isso. Aí eu pensei, mas depois, como eu trabalho no EDAP, em vários lugares por aí, Escola de Teologia no interior, eu tenho que trabalhar todo o conteúdo da Bíblia. Né? Então, para mim é apaixonante o Primeiro Testamento, que é o Antigo, e também é apaixonante o próprio projeto de Jesus. Mas tem um texto do profeta Isaías, que eu gosto bastante também, que é lá no versículo 43. Eu gosto do profeta Isaías mais do capítulo do versículo do capítulo de 40 a 55, que é quando o povo está no exílio, que já são os discípulos dele, nem é mais Isaías, né? E o 43 fala assim: mas agora, diz Yahvé, aquele que te criou, aquele que te modelou, não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, tu és minha. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás e a chama não te atingirá. Com efeito, eu sou o Senhor teu Deus. Não tema, tu és precioso aos meus olhos, és honrada e eu te amo. Não temas, porque estou contigo. Então, essa certeza desse Deus que está comigo, e essa experiência eu tenho feito muito nos piores momentos, desse Deus comigo e me dando força para suportar todas as perdas, as coisas que acontecem. Então, esse Isaías fala do Deus que eu amo. Não o Deus da minha catequese, mas um Deus que está comigo. Que não castiga, que não mata, que não quer mal de ninguém. Que quando eu falar Senhor, ele fala: já estou aqui faz tempo, só estava esperando você se chegar para mim. Ai, nossa, temos muito a aprender ainda. Pena que o tempo é pouco. É muito agradável receber essa catequese de hoje, né? E estar aqui com você hoje, Amélia. Foi, assim, pra gente um grande prazer. É aquilo que você falou, não é como a gente quer, como Deus quer, né? Eu penso que é isso. Então, e para mim, receber vocês aqui em casa também é uma enorme alegria. Que bom. Muito bom. Eu quero agradecer, né,
essa acolhida, essa sua acolhida. Foi muito bom esse bate-papo. Nosso muito obrigado mesmo, em nome do Padre Adailton Miorim, que nos deu essa oportunidade de estar fazendo esses trabalhos, né? E o nosso carinho, né, fraterno por ti. Eu quero também poder agradecer todos aqueles que nos acompanham em casa, que esperou, né? Eu acho que valeu a pena ter esperado. Aqueles que não estão podendo assistir agora ao vivo e a cores com a gente, mas vai estar disponibilizado depois no YouTube e vai ficar gravadinho no Face para vocês poderem estar assistindo e passando para frente esses ensinamentos. Então, e é muito bom o que vocês estão fazendo, porque a gente precisa divulgar mais mesmo, estuda a palavra de Deus, né? Você falou do EDAP, tem o EDAP, tem também as quartas-feiras no Instituto Teológico também, tem um grupo bom que estuda toda quarta-feira no ITEL também, né? E agora a gente está fazendo online também. Né? Então, eu falei no comecinho que eu participo do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, e a gente colabora com a dioceses todas do Mato Grosso do Sul e fora também, né? E nos ajuda nisso. Então, para todos nós, tem o EDAP, tem paróquias também com cursos de Bíblia. Vamos fazer. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, muda completamente o sentido que você tinha de um Deus, né? Conhecendo melhor esse Deus, vai. E o importante não basta só ler a Bíblia, né? A gente tem que ir com o pé no chão, que a gente está na realidade da gente. Por exemplo, agora nesse tempo de pandemia, aonde encontrar forças, onde descobrir Deus. Deus está conosco, né? E nos chama também a colaborar no projeto dele. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Isso mesmo, graças a Deus, né? Para terminar, eu quero te convidar para fazer uma oração, né? Eu acho que nada melhor do que esse encontro é a oração. E você pode dar início, encerrar com a gente. Senhor nosso Deus, te pedimos neste momento de estudo, de sintonia, de partilha de vida, a partir da tua palavra, que fique no meio de nós todos aqueles que estão também participando desse estudo. Que nesse mês da Bíblia, a Bíblia possa ter um lugar importante, um lugar de entrada em nosso coração. Que a gente possa, ouvindo a palavra de Deus, colocar a palavra no coração primeiro, depois na cabeça. Fazer essa experiência de tu, meu Deus, que és Pai, que és Mãe e que está conosco todos os dias. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperamos vocês na próxima sexta-feira. É claro, pode acontecer de ser sábado ou domingo, mas aguardamos por vocês, tá bom? Nosso muito obrigado. Fiquem com Deus.